dia! Estamos aqui novamente neste sábado com Estação Mulher. Meu nome é Heloísa Galvão, eu sou do Grupo Mulher Brasileira e nós vamos estar aqui até meio-dia com você falando o que está acontecendo na área da nossa comunidade, na área de imigração. Vamos falar também de public charge, benefícios, que vocês devem ter acompanhado a decisão da Corte a semana que passou, que foi muito importante. Aliás, essa semana, na segunda-feira, foi nessa semana, segunda-feira. E vamos falar dos eventos que nós fizemos esses últimos dias e que vamos fazer. Enfim, vamos falar de coisas importantes para a nossa comunidade e eu quero a participação de vocês. Olha, o nosso telefone e o nosso WhatsApp é 617-202-5775. Você não deixe de passar uma mensagem para a gente com alguma pergunta que você tenha. 617-202-5775. Hoje nós vamos começar falando sobre os benefícios, que em inglês eles chamam de public charge, que foram, que o governo anunciou que a partir do dia 15 de outubro, né, que foi terça-feira, que a partir do dia 15 de outubro iriam contar na decisão se você recebe ou não recebe o Green Card. Bom, na segunda-feira, alguns juízes foi anunciado pela Justiça dos Estados Unidos que o programa, da forma como o governo quer, não pode entrar, não pode ser efetivado. As cortes ainda estão decidindo. Acredita-se que a decisão final só virá na primavera de 2020. Então, vamos ter que esperar lá para março, abril, maio, para saber a decisão final. Por enquanto, tem coisas importantes que você precisa saber sobre isso. O que significa essa decisão? Então, 5 cortes federais bloquearam a implementação desta regra. 5 cortes federais bloquearam a implementação do public charge do jeito que o governo queria. Quer dizer, ligando o fato de você usar algum benefício público à sua petição para ter residência permanente aqui nos Estados Unidos. Quer dizer, não entrou em efeito no dia 15 de outubro, como era suposto, como o governo federal queria. Claro que o Departamento de Estado está apresentando documentos, está apelando para que isso não aconteça, né? Então, o Departamento de Estado está tentando anular essa decisão da Justiça, mas eles não podem anular a decisão da Justiça. Eles têm que esperar que essas cortes decidam. E esta proposta tem que ser aplicada a quem está pedindo visto no exterior. Se você está no Brasil e está pedindo um visto para entrar nos Estados Unidos, eles não podem negar o visto baseado no fato de que você poderia precisar de ajuda pública, porque as cortes bloquearam essa proposta, ok? Então, a gente tem que esperar a decisão da corte. Bom, tem muita confusão, coisas que você precisa saber. Tem muita confusão sobre essa regra, chamada em inglês de public charge. Se você não entende, se você tem perguntas, se você está insegura sobre o que fazer, você deve ligar para uma organização chamada Health Care for All. Eles têm gente que fala português e eles têm uma ajuda só para isso. Pode anotar o telefone aí. É 800-272-4232. 800-272-4232. Você pode também conversar com o advogado de imigração. E nós vamos ter a doutora Hannah Crispin aqui no dia 20 de novembro. Tá? E você pode esperar, porque nada vai acontecer entre agora e o dia 20 de novembro. Não vai acontecer nada. As cortes não vão dar uma decisão final agora. Então, você pode esperar. Você não precisa
ficar com pressa, como as pessoas entraram com o processo de pedido de green card antes do dia 15, né? Porque precisavam, certo? Bom, o que nós vamos conversar também, o que eu quero falar para vocês também, é que você precisa saber também sobre essa regra. Essa regra somente se aplica a novos pedidos de green card. Os pedidos de green card que estão dentro, que foram dados entrada, eles não são tocados por essa, eles não são influenciados, impactados por essa nova regra, ok? Se você já tem o seu green card, isso não afeta você, a não ser que você deixe o país por mais de 6 meses. Tenha cuidado. Se você deixar o país por mais de 6 meses, isso pode acontecer, ok? Então, você tem que ter ciência, você tem que ter conhecimento para não fazer indevidamente alguma coisa errada, ok? Se membros da sua família têm benefício, isso também não afeta você. Se você usa Mass Health Limitado ou Health Safety Net, que a gente chama de Free Care, que a gente, né, tem a mania de chamar de Free Care, não são afetados. Outros programas dependem das suas circunstâncias. O fator mais importante é a sua renda, seu nível de renda. Então, repetindo, tem muita confusão sobre isso. Se você já tem um green card, não afeta você. Se você deu entrada no processo de green card antes do dia 15, não afeta você, tá? A não ser que você saia do país por mais de 6 meses. Se membros da sua família têm benefícios, isso não afeta você. Se você tem Mass Health Limitado ou o que a gente chama de Free Care, não afeta você. E o mais importante, alguns outros programas, essa é a sua renda. Então é bom falar ou com Healthcare for All ou com advogado de imigração. Então, isso que a gente está conversando, se você acabou de ligar o rádio, aí você está no ar com o programa Estação Mulher do Grupo Mulher Brasileira, e a gente está falando do Public Charge, que esta semana o governo, 5 cortes bloquearam a decisão do governo, a proposta do governo de colocar isso, tornar isso efetivo, ok? Então, eu acho que você tem todas as informações no momento, e você, se tiver alguma outra necessidade de informação, eu vou repetir. Você pode falar com Healthcare for All, eles têm pessoas que falam o português, ou você pode falar com um advogado de imigração. Um advogado de imigração, e nós vamos ter aqui a Hannah Crispin, que vai estar aqui essa semana, e você pode falar com ela, ok? Então, isso é sobre Public Charge. A gente vai conversar mais no final do programa. Eu vou passar tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando. E os eventos que vão vir, que nós vamos passar, que nós temos, os eventos que nós temos agora, essa semana. Então, se você tiver uma pergunta, quiser ligar para o Healthcare for All, o telefone é 800-272-4232. Ou consulte um advogado de imigração. A doutora Hannah vai estar aqui dia 20 de novembro. Nós vamos agora conversar com uma física. Ela é formada em física. A Gabriela Barreto Lemos, ela é professora e pesquisadora, e ela é graduada em física, e ela faz pesquisa em física quântica. Ela não só faz pesquisa, como ela escreve artigos sobre descobertas nessa área da física.
né? Ela fez a graduação, ela fez o mestrado, ela fez o doutorado e agora ela está fazendo um pós-doutorado. Ela fez um pós-doutorado na UFRN e agora ela está aqui trabalhando na Universidade de Massachusetts. A Gabriela também é militante, ela é da Marcha das Mulheres, Marcha Internacional das Mulheres, e ela é do movimento feminista. Então, nós vamos conversar com ela exatamente sobre essa participação dela como militante. Então, nós vamos conversar agora com a Gabriela e eu volto já no final do programa. E trabalho com física quântica. E no Brasil, eu estava fazendo um pós-doutorado no Rio Grande do Norte, na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que isso é um estágio que se faz depois do doutorado, que é uma coisa, tipo, 4 anos de trabalho que a gente faz depois do mestrado, que é depois da graduação. Então, assim, só para explicar o que eu estava fazendo, né? Então, eu já fiz uma graduação em física, depois fiz um mestrado, um doutorado e depois alguns pós-doutorados em física. Eu ficava estudando física, dando aula de física e escrevendo artigos sobre descobertas em física. Aí eu vim para cá, para os Estados Unidos, onde eu continuei fazendo isso na Universidade de Massachusetts, Boston. Eu dou aula e faço pesquisa da mesma forma. E você, no Brasil, então você estudava, você chegou a trabalhar no Brasil? Bom, isso é um trabalho, né? Que a gente recebe por isso, desde o mestrado eu só vivo as minhas custas desse trabalho, que é de pesquisa. De pesquisa, né? Que coisa boa. E como você da aula também, que é um trabalho de som, a gente ganha para isso. Tá. E como que você se envolveu com o movimento das mulheres? A Marcha das Mulheres? Bom, eu cheguei em Natal em 2016, depois de ter passado muitos anos morando fora, porque eu trabalhei na Europa um tempo, aqui em Chicago, nos Estados Unidos também, e depois eu voltei para o Brasil e estava, querendo, sem conhecer ninguém, no Rio Grande do Norte mesmo, e então acho que eu comecei lá no final de 2016. Aí, 2017, começou já a questão da meio que pré-campanha, né, para as eleições de 2018. E lá eu conheci uma pessoa envolvida com a marcha em Pernambuco, desculpa, em Recife. E eu falei, me coloque em contato com alguém na marcha no Rio Grande do Norte, por favor, e tal. Na verdade, eu estava reclamando que eu estava sem conexão ali no Rio Grande do Norte, que eu não conhecia ninguém. Ela falou, vou te colocar em contato com umas meninas super guerreiras e tal. E foi isso. Aí ela me colocou em contato e eu comecei a ir. Ou seja, eu participei, eu não era nenhuma organizadora, nada. Eu participei mesmo, eu ia nas marchas, em alguns encontros. E foi muito legal. E, basicamente foi assim que eu comecei a ir. E qual a sua visão naquele momento, daquele movimento? Foi uma coisa assim que ajudou, lhe deu uma nova perspectiva do movimento das mulheres ou não? Então, para mim foi importante, porque eu tenho, ou seja, um interesse em questões sociais, políticas, apesar de eu ser da física, né? Há muito tempo meus pais eram militantes contra a ditadura, então eu sempre escutei muito sobre justiça social. E, no entanto, a questão do feminismo apareceu na minha vida mais tarde, e sob uma perspectiva que a gente chama de feminismo liberal, que é esse feminismo, assim, de que a gente tenta, vamos ser donos das empresas, vamos ser, digamos, vamos ocupar o lugar dos homens
nas grandes corporações, nos governos, e é isso que a gente vai fazer, a gente vai dominar o mundo na lógica masculina, né? E na física tem muito pouca mulher, então era muito assim, vamos trabalhar muito, a gente ganhar o prêmio Nobel, porque nenhuma mulher ganhou, só uma mulher ganhou o prêmio Nobel em física, então assim, vamos lutar para isso e tal. E eu ficava muito frustrada, porque era uma coisa muito, tipo assim, focada na gente, mulheres, ou seja, entrarem para uma lógica de capitalista dos homens, né? Do patriarcado mesmo, de gente dominar outras mulheres, para a gente, né, se dar bem, né, nesse sentido de exploração, se a gente é dono das empresas, se a gente, né, se a gente trabalha em altos postos, assim. A coisa que me fazia muito frustrada era que tinha uma coisa de exigir que você tem que ser só trabalho, ou seja, a gente tem que sair de casa, a gente tem que, ou seja, não dava espaço para a mulher decidir sobre o seu futuro, mesmo que fosse ficar em casa, né? Sei que é muito focado em mulheres brancas, elitizadas, né? Que muitas vezes, ou seja, minhas amigas que vinham de outro background, né? Tinham outras famílias, diferentes classes sociais da minha, elas tinham outras questões que não eram englobadas ali. Por exemplo, elas trabalhavam desde 10 anos de idade, então essa luta por poder trabalhar não fazia sentido nenhum para elas. Assim. Elas reclamavam, poxa, eu quero não trabalhar, eu trabalho demais, né? Por que vocês estão lutando para a gente trabalhar mais? Né? A gente também, vocês vão trabalhar e pagam a gente para ficar cuidando da casa, né? Para vocês não ficarem cuidando da casa. Então, eu tinha uma frustração com isso, e mas eu não sabia o que fazer com essa frustração. Então, na marcha, foi muito importante, foi quando eu conheci, né, um conceito de feminismo integrado com anticapitalismo, antipatriarcado, que engloba os direitos das mulheres trans, LGBTs, queer, né, gênero não normativas, que toma em consideração as mulheres no campo, não só da cidade, mulheres de várias, que vêm de vários contextos sociais, né, e também o que a gente chama de mulheres racializadas, né, como as mulheres negras. Então, assim, na marcha foi onde eu encontrei esse discurso. Eu falei, nossa, existe, que legal. Então, assim, tinham vários eventos muito legais que elas organizam, em que tem mesa redonda. Então, eu pude escutar muitas mulheres, por exemplo, do MST vindo, falando sobre feminismo no MST, sabe? Então, me deu essa outra visão, porque eu venho de classe média, eu trabalho na universidade, eu tinha uma visão muito que só existia esse feminismo muito elitizado. E a Marcha das Mulheres no Brasil, ela é muito interessante. Ela engloba, e na América Latina toda, ela engloba todo o conceito de ser mulher, uma questão de solidariedade como o princípio mais importante. Solidariedade e justiça. E essa experiência que você teve de ver essas perspectivas e você mesmo se encontrar naquilo que você queria, que você entendia que seria o feminismo, o que isso fez para você? Então, qual foi a visão que lhe deu? Qual é a sua visão hoje, a sua perspectiva? Qual é o caminho que você acha que o feminismo precisa hoje seguir? Então, uma visão que eu aprendi foi que não tem como a gente lutar contra o capitalismo sem ser feminista. Ou a gente não pode ser feminista sem ser contra o capitalismo. A gente não pode, ou seja, essas lutas todas contra a discriminação racial, contra a LGBTfobia, isso é tudo integrado. E é uma luta só, né? Claro que a gente tem as diferentes pautas dentro da luta que são importantes, têm que ser enfatizadas independentemente, mas a gente tem que trabalhar juntos, porque a gente não pode ter não adianta a gente ter uma sociedade dominada por mulheres em que outras mulheres são subjugadas ou exploradas, ou que homens mesmo são explorados, ou que mulheres trans não são aceitas. Isso
não faz sentido, né? A gente tem que lutar contra a opressão em geral, de todos, né? E todas. Então, o que a gente, a marcha, organiza, uma coisa muito importante para isso é ter uma noção de coletividade, assim, de que a gente tem que trabalhar em solidariedade e em coletivo. O capitalismo adora colocar no indivíduo a responsabilidade de mudança de sua condição, né? Tipo assim, se você trabalhar melhor, você vai ganhar mais, você tem uma vida melhor. Se você for mais produtivo, sabe? Faça meditação para ser mais produtivo, faça exercício para ser mais produtivo, seja uma ótima mãe, né? E uma excelente esposa e trabalhe muito e seja, né? Ganhe um salário ótimo, você vai ser uma super mulher. E na marcha não, na marcha é uma ideia que a gente só pode ganhar algum terreno se a gente lutar juntas, porque juntas a gente tem mais força, a gente tem mais perspectivas, a gente pode se apoiar. Então as coisas que eu acho que são questões só minhas, eu posso ver que tem outras mulheres que sofrem aquilo, a gente pode se ajudar tanto no cuidado dos nossos pares, nossos familiares e do nosso trabalho mesmo, a gente trabalhar numa questão coletiva. E então, a primeira coisa é ter esses encontros para a gente escutar uma outra falar, né, e poder se solidarizar, mas também ter uma formação política é muito importante. Então, assim, ler muito ou escutar muita palestra sobre o que é o movimento anticapitalista, o que é o movimento ecossocialista, o que é o patriarcado, como a gente pode lutar contra, como é que a gente pode ter um feminismo, a gente, por exemplo, mulheres brancas lerem sobre autoras feministas negras e indígenas, e não só ficarem lerem só as brancas. Então, isso tem uma importância da formação, assim, muito importante, a gente se formar para a gente poder levar essa luta. E a terceira coisa que a gente precisa fazer é mobilizar socialmente, né? Ou seja, fazer marchas mesmo, caminhadas, que vão chamar a atenção da sociedade para a nossa causa, né? E como foi, por exemplo, a Marcha Ele Não, a Marcha das Margaridas no Brasil, que é uma marcha muito importante que acontece em agosto, que uma marcha para e pelas mulheres do campo, né? E protagonizada por essa necessidade das mulheres que trabalham no campo, elas têm que também ter um lugar. Muitas vezes a gente foca muito feminismo nas mulheres na cidade. Então, são marchas, essa ideia de marchas que vão chamar a atenção da sociedade para a causa. E no momento atual, esse momento que a gente vive no mundo inteiro, vive no Brasil, vive aqui, que nós temos governos que são xenófobos, mas, ao mesmo tempo, nós temos movimentos que surgiram aqui nos Estados Unidos, o Me Too, por exemplo, e no Brasil, de uma certa forma, uma liderança feminista, surgindo, principalmente entre mulheres jovens ainda, e que, inclusive, estão exercendo cargos eletivos. Você acha que a formação a eleição desses governos de direita extrema, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como em outros países, você acha que, de uma certa forma, eles provocam uma reação que leva as mulheres a reagir? Eu tenho uma visão de que é uma coisa... ou seja, os dois é uma causa comum, né? Porque eu acho que tem agora o que a gente tem quase 40 anos de neoliberalismo, né? Que tem causado uma desigualdade, aprofundada desigualdade no mundo e principalmente no Brasil, né? Mas aqui nos Estados Unidos também é muito importante a gente enfatizar que é um país muito desigual, muita gente vive isso, sabe disso. E desemprego enorme e tal. Isso tem causado uma dissatisfação com o sistema. Então, as pessoas sempre esse sistema não está funcionando. Só que muitas vezes é difícil se a gente não está, ou seja, conversando com certas pessoas, tal, a gente não sabe o que é esse sistema que não está funcionando e qual seria a solução. Então, às vezes fica parecendo que, ou seja, qualquer coisa que está contra o sistema
é uma solução. Então, o Trump e o Bolsonaro aparecem como isso. Assim. O Bolsonaro, apesar de estar há 30 anos na política, ele se veste, né, como um não político. Né? Essa é toda a propaganda dele. Eu não sou político, eu não faço as coisas que os outros políticos fazem. É a mesma coisa do Trump. Né? Ele está aí há anos, é um cara que, né, tipo, apesar de não ser político há muitos anos, ele está no meio dos políticos, dos poderosos, está circulando e se dá como um outsider total, uma pessoa que vem de fora. Aí as pessoas querem isso como uma solução, porque elas sabem que tem algum problema, porque elas estão trabalhando mais, ganhando menos, não tendo direito à saúde, à educação. Então, esse cara, ele vem como uma solução porque ele é qualquer coisa que não é o sistema. Mas outras pessoas viram que pode ser que tem outra saída nesse sistema, que é a saída pela esquerda, né? Então, eu acho que e a saída pelas mulheres, porque as mulheres, elas trazem essa ideia esse movimento de solidariedade contra esse individualismo, que é o que domina e que talvez a gente veja que está causando tanta ansiedade em todo mundo, né? Então, esse sistema ele também passa a ser um sistema patriarcado, e a gente reconhece isso. A gente vê que nós estamos numa situação pior do que os homens na média, né? Então, a gente pode falar assim, então a solução vai ser pelas mulheres. Então, eu acho que são duas coisas que vêm juntas. Claro que quando, por exemplo, você tem uma pessoa como a Hillary Clinton aqui nos Estados Unidos, contra o Trump nas eleições, né? E que ela é uma pessoa do sistema e é uma mulher que representa essa ideia de um feminismo que a gente chama de feminismo liberal, que é esse assim, tudo para mim, mim. E eu vou pisar em cima de outras mulheres para que eu possa subir. Ou seja, é uma luta para algumas mulheres subirem e outras descerem, ao invés de ser uma luta por todas subirem. Quando você vê que isso fracassou, foi um momento muito importante para o feminismo. Várias pessoas que estavam pensando, não, a Hillary pelo menos é mulher, né, que é não feminista, pelo menos elas pensarem assim, não, peraí, isso falhou. Por que falhou? Porque não era um projeto de feminismo para todo mundo, não é um projeto anticapitalista para todo mundo. Então, eu acho que aí fortaleceu, porque fortaleceu o feminismo, que as mulheres falaram assim, peraí, tem algo que é maior do que a gente pode ser antissistema e feminista. A gente pode ser um feminista antissistema, que é muito mais poderoso do que um Trump antissistema. E claro que, como reação ao Trump, ao Bolsonaro, você tem, talvez, digamos, eu acho que as feministas falam mais alto. Eu não sei se elas fortaleceram no sentido de ter mais gente ou se elas estão falando mais alto. Né, gritando mais, falando, gente, vocês têm que nos escutar e tal. Porque a gente agora percebeu que tem um vácuo político. A gente não tem... o centro-esquerda e o centro-direita falharam. Eles não conseguem emplacar justiça social com o neoliberalismo, como tentaram fazer durante anos. Então, a gente viu, poxa, a gente tem um espaço aqui, a galera está votando em Trump, então a galera pode votar numa mulher jovem, negra, trans, etc., porque a galera não quer o mesmo. Então, se quer o diferente, vamos mostrar para eles que o diferente não é o Bolsonaro. O diferente somos nós. Nós que somos a diferença. Ele é o mesmo. Ele é a mesma coisa, na verdade. Ele finge que é diferente. Então, eu acho que é isso. Então, o que você falou agora é que a derrota da Hillary Clinton para o Trump foi mais importante para esse fortalecimento, essa maior visibilidade do movimento feminista aqui nos Estados Unidos, e talvez tenha influenciado esse movimento no resto do mundo, do que a vitória do Trump. Eu acho que sim. Eu acho porque isso mostrou que não basta ser mulher. Você tem que ser mulher antissistema, ou seja, que o movimento feminista ele é maior. Teve aquela marcha das mulheres contra o Trump, né, que aconteceu aqui. É muito importante enfatizar que a Marcha Mundial das Mulheres no Brasil e essa Marcha Mundial das Mulheres que a gente chama, né, que no Brasil tem, na América Latina tem, ela é muito diferente dessa marcha, que
que aconteceu aqui. Essa marcha que aconteceu assim, foi predominantemente branca, foi de mulheres de classe alta e foi muito criticada pelas mulheres negras, porque muitas mulheres brancas deixaram deixaram imigrantes cuidando dos seus filhos, mulheres imigrantes cuidando dos seus filhos para poder ir para a marcha. E teve uma crítica muito importante com relação a essa marcha aqui. E eu acho que o que aconteceu na Europa e na América Latina foi perceber que esse movimento aqui estava indo em direção errada. Então, na Europa teve um movimento em 2012, já na Itália, na Espanha, que era um movimento para um feminismo inclusivo, um feminismo para todos, para todas. E eu acho que a derrota da Hillary Clinton aqui foi um marco. Olha, esse feminismo liberal não dá. A gente tem que abrir, criar um espaço. A gente tem esse espaço e vamos entrar nele por um feminismo anticapitalista mesmo, radical. É bastante interessante essa forma como você está colocando, porque exatamente, né, essa marcha das mulheres contra o Trump, esse movimento realmente que você olha, e os movimentos de direitos, até pelos imigrantes, é dominado por um pessoal branco. Por quê? Porque os imigrantes que estão aqui indocumentados, eles têm medo de participar desses movimentos. Eles têm medo de ir para a rua. Até já foram anos atrás, mas no momento eles têm medo. Então, quem vai são exatamente os brancos norte-americanos ou imigrantes que já estão aqui há muitos anos e que tendem, muitas vezes, a ser brancos, ou serem vistos como brancos porque têm documentos, porque têm cidadania, porque falam inglês, porque têm cargos, né, que não são cargos, não são empregos considerados baixos. Então, é bem interessante essa sua perspectiva. Você... Teve recentemente uma palestra aqui em Boston da Rachel Carson, que foi uma feminista negra jovem, muito jovem, ela deve ter uns 20 e poucos anos, que estava nessa marcha, tirou uma foto que ficou famosa, porque ela estava numa ilha de mulheres brancas, e que ela foi muito criticada por ter participado, por ser uma mulher negra, pela comunidade negra, por ter participado desse movimento que era muito branco. E ela fala, e nessa palestra foi maravilhosa, ela falou exatamente sobre a importância, sobre o que aconteceu exatamente isso que eu estou falando, o que aconteceu nesse momento, essa ruptura e a importância que teve para o movimento do feminismo, né, mais digamos, para todas, entrar com a voz mais alta, assim. Isso foi uma coisa que eu escutei recentemente aqui, foi bem legal. Então, como você acha que, duas perguntas assim, você acha que, de uma forma geral, mesmo as mulheres que participam desses movimentos, elas têm essa visão, e como que nós podemos passar, ajudar as mulheres, principalmente as jovens, as adolescentes, a ver isso, a refletir por elas mesmas, não ensinar a elas, mas proporcionar a elas a possibilidade de elas refletirem por elas mesmas. O que a gente precisa, o que está faltando a gente fazer? Na minha opinião, são esses espaços de conversa. Então, assim, a gente... espaços onde, né, mulheres de diferentes histórias possam se encontrar. Jovens mesmo. Então, assim, por exemplo, se as meninas, né, numa escola privada, só encontram, né, particular, elas só encontram entre si, só discutem feminismo entre si, elas só têm aquelas imagens de, Gisele Bündchen, né, etc. Então, assim, elas estão, sem referência, então, sem referências externas. E a melhor coisa para dar referências externas a ela não é uma pessoa velha vir e contar para elas, é isso que você tem que pensar. É elas terem contato com meninas da idade delas
mas que sejam de outras histórias. Então, assim, proporcionar espaços onde essa conversa possa acontecer. Então, rodas de conversa, algum tipo de encontro, shows, em que a gente consiga trazer, porque muitas vezes, por exemplo, eu moro em Somerville, né? E muitas vezes tem até eventos bem legais, mas que custam $15. É caro, sabe? Tem que criar eventos gratuitos, em que todo mundo vai poder vir. Por uns eventos que são gratuitos, que são acessíveis a outras mulheres. O problema é que muitas vezes a gente só quer criar, por exemplo, evento das imigrantes. Mas é legal trazer também as brancas americanas para os eventos dos imigrantes. Elas têm que escutar aquilo. E aí trazer, não como assim a gente vai te ensinar, mas como assim, vamos trazer para uma roda de conversa, vamos trocar perspectiva de mundo, né? Eu acho que é mais por esse lado. Não? Certo? Não, eu acho bastante interessante o que você está colocando, porque eu acho que a gente está num momento em que muitas de nós estamos olhando de um lado para o outro e procurando qual o caminho que a gente segue, entendeu? Aquilo que você falou, as diversas formas de feminismo, de atuação do feminismo, que caminho, aonde que eu vou, o que é feminismo? Porque eu ouço muito, às vezes, de mulheres brasileiras. Eu não sou feminista, porque a visão dela de feminismo são as mulheres queimando o sutiã, por exemplo. Então, como que a gente. Eu penso muito nisso, como que a gente passa, como que a gente ajuda essas mulheres a refletir o que esse simbolismo de queimar sutiã significa e o que isso significou e ainda significa na história do feminismo, na descoberta de quem eu sou como mulher, entendeu? Nossa, isso é muito lindo, né? Essa pergunta de o que é ser mulher para mim, né? E isso daí, tipo, para mim, eu acho que foi assim que eu comecei a me interessar pelo feminismo, porque eu li um livro de uma psicanalista, na época que eu morava na Europa, assim, e ela falava o ser e o gênero. E toda a questão dela era como você define, ou seja, como uma pessoa chega para si e fala assim, eu sou homem, o que é ser homem? Quando a gente é criança, a gente tem que procurar modelos, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, né? Eu fiquei fascinada por isso. Falei, cara, eu não sei que momento que eu comecei a me definir como mulher, o que significa isso para mim, né? E aí eu comecei a perceber questão, por exemplo, de dieta, né? Assim, como é que eu olhava pro meu corpo, como é que eu né, pensava em mim como questão de ter que ser mãe. Será que eu tenho que ser mãe? Sabe, depois eu comecei a pensar isso. Eu tenho que ser mãe para ser mulher? Eu tenho que ser magra para ser mulher? Sabe? E eu tenho que... Mas foi um momento muito de autodescoberta. Antes de eu começar... Então, por isso que eu acho interessante. Antes de eu começar a ler as feministas, eu comecei a ver esse momento de autodescoberta que vem com perguntas. E é muito legal quando você tem pessoas perto de você que você possa trocar essas perguntas, né? O que é para você ser mulher? Né? E aí, se a gente puder proporcionar esses espaços de alguma forma, eu acho que é tudo, assim. Depois a gente vem com né, digamos, mais informação, né? Mas acho que tem um manifesto que saiu recentemente que eu queria recomendar, assim. Que ele é pequenininho e ele não é, tipo, difícil de ler, super... palavras, usa linguagem muito simples e eu acho que é muito bom para as garotas mais jovens também, mas também para nós, as pessoas de todas as idades. Mas eu acho que para as garotas é legal. Chama Feminismo para os 99%, um manifesto. Da Cíntia Arusa, Titi Bhattacharya, eu não sei falar o nome dela, e Nancy Fraser. Mas se procurar Feminismo para os 99%, um manifesto na Amazon, você acha? E é baratinho, custa, sei lá, 3, 4, 5, $4, eu acho. Então, assim, e vale a pena, acho que para as meninas mais novas, ter um primeiro contato com... Porque o que elas fazem ali, elas
elas vão contrastar esses diferentes tipos de feminismo e vão provocar. Então, o que é para você o feminismo? Pra gente é isso. Para essas outras mulheres é isso. E para você, sabe? Eles provocam isso. Fazem essa reflexão. Pois é, essa discussão, a meu ver, é muito importante. Eu acho que a gente tem que provocar essa discussão até entre os meninos, Ah, demais. até entre os rapazes, entendeu? Porque existe toda essa concepção que eu acho, claro, que mudou muito desde que eu era criança para agora, mudou muito, é verdade. Mas existe essa concepção de que, como você falou, o que é ser homem, o que é ser mulher? Bom, aos homens cabe jogar futebol, trabalhar fora. Claro, isso mudou muito. Eu estou generalizando de uma forma grosseira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ainda existem muitas pessoas, muitas famílias que seguem essa norma. A mulher, né, ela veste rosa, e o menino veste azul, não pode trocar as cores porque né, não pode trocar essas cores. Bom, mas aí o que eu quero chegar é o seguinte, que a necessidade da discussão atinge a todos. E eu fico pensando a responsabilidade que a gente tem como mãe, ou como professora, ou como uma pessoa que inspira alguém na família, uma sobrinha ou um sobrinho, que a gente traga essa discussão não só para as meninas, mas também para os meninos, porque a gente não pode criar ou provocar só feministas, a gente quer os homens feministas também, a gente quer que os homens entendam a nossa perspectiva e, claro, a gente deve entender a deles também. Claro. Eu também, mesmo que eu dê aula de física, eu tenho que provocar isso dentro das aulas, justamente porque nas minhas turmas, né, eu tenho majoritariamente homens, né, são jovens homens que estão ali, geralmente homens brancos, de classe média. Então, eu acho importantíssimo trazer isso para eles, porque, ou seja, eles também têm que refletir sobre isso, eles também têm que perceber que tem outras perspectivas. Se não, porque eles também estão num vácuo, né, desse sistema. E aí tem pessoas como Jordan Peterson, como o próprio Eduardo Bolsonaro, tem umas pessoas no YouTube que acabam cooptando eles, né? Esses meninos que estão ali querendo outra solução e eles ficam achando que aí eles vão para uma solução que é uma solução, na verdade, que é muito problemática no sentido que ela é discriminatória e que coloca eles numa posição de vitimismo nesse momento agora, que, Sim. né, tipo, tudo é para as mulheres, tudo é para os negros, a gente não tem mais direito a emprego, ao trabalho. Eu já escutei isso muito dos meus alunos e meus colegas. A gente não tem trabalho mais, tudo cota, que não sei o quê. Os homens estão Então, com medo das mulheres. isso, a gente não pode nem flertar, a gente não pode nem chamar a moça de bonita, não pode falar nada. E aí, se a gente não fala com eles e conta a nossa perspectiva, se a gente não tenta trazer eles junto, a gente vai criar uma guerra, que não é a ideia, né? A ideia é criar um mundo melhor para todo mundo, não é transformá-los em... É justamente essa questão que eu acho muito importante. O feminismo ele não pode ser uma outra forma de dominação. Ele tem que ser uma questão de solidariedade e coletividade. A gente não pode estar trabalhando para um sistema em que a gente vai reprimir, sejam os homens, sejam outras mulheres, sejam imigrantes, sejam indígenas. A gente tem que explicar isso para eles, porque senão eles ficam achando que a gente está querendo acabar com a vida deles, acabar com o trabalho deles, acabar com tudo deles. E não é verdade. A gente só quer um sistema que não deixa ninguém marginalizado, Exatamente. né? Nem os homens brancos. Exatamente. Para mim, o feminismo tem que ser um movimento de inclusão e de abertura no sentido de ajudar as pessoas todas a refletirem, porque em todos esses séculos que nós temos, até hoje, em todos os anos 2000 e tantos, a mulher e outras minorias, como as negras, como os pobres, foram marginalizadas e a elas não foram dados os mesmos direitos, porque uma camada passou a ser dominante, foi dominante, é dominante todos esses séculos, esses anos que nós temos de história do mundo. Por quê? Então, é isso que a gente quer mudar, é essa estrutura de domínio.
Ninguém é melhor do que o outro, não importa se é homem, branco, negro, gay, mulher, nasceu em Natal, nasceu em Ponta Grossa. O que interessa é que, como seres humanos, nós somos todos iguais. Claro que existem diferenças entre homem e mulher, óbvio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem que ser um movimento de inclusão e tem que ser um movimento que ajude a abrir a cabeça. Inclusive porque eu fico pensando nesses, né, que agora a gente tem muita essa questão do feminicídio, tá vindo tratando violência contra a mulher, que sempre ocorreu, né? Nos acham que nasceu hoje, não nasceu. Isso aí é histórico, é inerente ao, inclusive, sistema capitalista, uma violência contra as mulheres. As mulheres sempre foram, os homens voltavam do trabalho exaustos, né? E tinha o quê? Tinha uma mulher com um saco de pancada. Isso é parte do nosso trabalho não pago, né? Chamado trabalho de produção social. Era você receber saco de pancada dos homens que chegavam, claro, muitas vezes exaustos do trabalho, de trabalhar demais, doentes, ou seja. Então, assim, se a gente não abre essa conversa com eles, né, a gente também fortalece uma violência, no sentido de violência para os dois lados, assim, né? Eles se sentem ameaçados e eles tendem a reagir, inclusive, mais violentamente. Então, fala, não, a gente não está querendo, né, disputar o seu espaço, a gente está querendo criar um novo espaço. Para eles também não entrarem nesse modo violento, que isso também não ajuda ninguém, né? A gente também... eu acho que tem que ser anti-violência também. Claro, com certeza. Gostaram da entrevista com a Gabriela? Fantástica, né? Vocês ouviram? Se você acabou de ligar o programa agora, você está no ar com Estação Mulher, pela 12h30 AM, e nós ouvimos a entrevista da professora e militante física, Gabriela Barreto Lemos, e ela conversou conosco sobre a experiência dela na Marcha Internacional das Mulheres e a experiência dela como nos movimentos feministas e como ela vê esse momento atual em que a gente está vendo, né, um grande retrocesso para a direita, para retirar direitos ao invés das mulheres terem reconhecido seus direitos. Se você perdeu a entrevista, eu espero que você não tenha perdido, mas nós vamos colocar na conta do Grupo Mulher Brasileira no YouTube e vamos também fazer um podcast. Então, você curta o Facebook do Estação Mulher, procure Estação Mulher Boston e você vai achar o Estação Mulher, Grupo Mulher Brasileira, e você vai achar o Facebook, nós vamos colocar lá a entrevista da Gabriela, ok? Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa, mas eu quero tratar de um assunto importante antes de falar nos nossos próximos eventos e anunciar as nossas clínicas de imigração. Eu quero falar de um assunto importante que tem estado em todas as manchetes de jornais e que preocupa muito, que são os casos de morte e de pulmão comprometido por causa do vaping. E o vaping é um problema que enfrentam as pessoas que fumam, que querem deixar de fumar. Então, elas começam vaping. O vaping é como se elas estivessem como que sugando uma fumaça, que não é fumaça de verdade, mas não é que os médicos, pessoal ligado à saúde, estão descobrindo que tem um efeito danoso, perigosíssimo para a pessoa que usa. E você sai do vício do cigarro, ou você pensa que está saindo do vício do cigarro e você cai no vício do vaping. Então, é uma coisa extremamente perigosa. O Departamento de Estado de Massachusetts está muito preocupado com a situação e essa semana anunciou que eles têm 152 casos de suspeita de doenças do pulmão por causa do vaping. 152, gente. Esses casos foram relatados pelo Departamento de Saúde, claro, por entidades de saúde. 29 casos foram relatados, chegaram ao Centro de Controle de Doenças, Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Então, isso preocupa muito. São
10 novos casos de vaping, de casos de vaping associados com doenças pulmonares. E vocês sabem que qualquer doença pulmonar é doença séria, né? Porque o pulmão é um órgão que a gente precisa, sem um pulmão a gente não respira, não é isso? Então, no total são 29 casos, 10 confirmados e 19 prováveis. Se você conhece alguém que faça uso do vaping, se você faz o uso do vaping, é bom você se informar, é bom você procurar um médico, o seu médico, e assim, se informar, ter bastante informação sobre isso, porque é perigosíssimo. Tem 20 dos 29 pacientes relatados como tendo problemas de vaping, eles usam o THC, que é um ingrediente encontrado na marihuana, na maconha, né? Com ou sem nicotina. Desses 20 casos, 13 relataram que usavam somente o THC e 7 reportaram que usaram THC e nicotina. 8 reportaram que usavam somente a nicotina. Então, para vocês verem como é complicado, como é perigoso, e vocês querem ter mais informação sobre isso, ok? E se vocês precisarem de alguma informação, vocês devem procurar o médico de vocês. Vocês devem procurar uma clínica médica, vocês devem ter um médico. Se vocês não tiverem saúde, seguro de saúde ainda, procura um local na nossa comunidade que faz seguro de saúde. Nós temos vários locais, nós temos em Everett, nós temos em Somerville, nós temos em Framingham, nós temos o Healthcare for All, que a Denise Moran é fantástica e faz pelo telefone. Qualquer pergunta, se você está na dúvida do que fazer, dá uma ligadinha para a gente tenta orientar você. O nosso telefone é 617-202-5775. Você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, o mesmo número, 617-202-5775. E agora nós vamos falar sobre os eventos que nós temos vindo por aí. Você, lápis e papel na mão, bota na porta da geladeira. Se você quiser ficar recebendo a nossa newsletter, acabou de sair uma newsletter agora, essa semana, toda semana a gente está tentando fazer uma newsletter, que é um boletim, o boletim do Grupo Mulher Brasileira. Você entra na página do Grupo Mulher Brasileira, bota lá www.verdeamarelo.org e você se inscreve para ficar recebendo no seu e-mail, tá? A gente coloca também no Facebook, você pode curtir o Facebook do grupo, que você procura Grupo Mulher Brasileira, pode ser em português ou em inglês, Brazilian Women's Group, em Boston, ok? Então, nós tivemos na segunda-feira, agora que passou no Dia dos Povos Indígenas, dia 14, que foi comemorado segunda-feira, nós tivemos o debate, não foi um debate, foi uma mesa redonda com as 4 candidatas brasileiras a cargos eletivos. Está no nosso Face, foi feito ao vivo, então vocês procurem, é muito interessante tudo que elas colocam, não só a plataforma delas, mas a visão delas de comunidade. É importante que vocês saibam, que vocês vejam, que vocês concordam ou discordem, pegue o telefone e ligue para elas inclusive dão o telefone no ar. Lembrando que se você é cidadão ou cidadã americana e está registrado ou registrada para votar, as próximas eleições são dia 5 de novembro. As urnas abrem de 7 às 8 em todo o estado de Massachusetts, ok? Se você ainda não registrou para votar, é cidadão, cidadã, mas não registrou, não dá mais para registrar para votar nesta eleição, mas você pode se registrar para votar nas próximas eleições. O ano que vem temos eleições importantíssimas, que é a eleição para presidente da República. Bom, no dia 22 nós temos clínica de imigração, nós temos ajuda legal, para ser mais sincera, aqui no Grupo Mulher Brasileira. No dia 22, o censo vai estar ajudando as pessoas a aplicar para emprego no censo aqui na área de Austin e Brighton. No dia 21, nós temos um evento que se chama Luta e Resistência, Terra, Território e Movimentos Sociais no Brasil, super importante. Nós temos também
No dia 23, nós vamos ter uma clínica para a família, dia 23, a partir das 5h30 da tarde, com advogados da Universidade de Harvard, falam português. Então, se você tenha qualquer questão sobre divórcio, pensão alimentícia, guarda dos filhos, tutela e outros assuntos ligados à família, aproveita e fala conosco para marcar uma hora, tá? E nós temos também um convênio firmado com a Secretaria de Educação de Boston para fazer matrícula escolar aqui no Grupo Mulher Brasileira. Começamos no dia 14 de novembro, começamos dia 10 de outubro. As próximas datas para este ano são 14 de novembro e 12 de dezembro. Tem 2 pessoas da Secretaria de Educação de Boston que estão aqui no grupo, de 10 da manhã às 6 da tarde. Então, se você mora em Boston, tem filhos em idade escolar, não perca a oportunidade de vir aqui no Grupo Mulher Brasileira. Aproveita e toma um cafezinho com a gente e faz a sua matrícula aqui com a maior calma. As mulheres estão aqui, 2 mulheres que trabalham na Secretaria de Educação para ajudar você. Lembrando que o Grupo Mulher Brasileira tem aula de inglês toda terça-feira. Toda terça-feira a partir das 6 horas e aula de cidadania todo domingo às 11h30 da manhã, ok? Então, não perca, porque se você precisa aprender inglês e mora aqui, é uma boa para você. As nossas aulas são de graça, tudo que nós fazemos é de graça, a gente ajuda a renovar o DACA, a gente ajuda a fazer agendamento para o consulado, mas nós pedimos uma doação mínima de $25. Por quê? Porque nós precisamos manter o escritório, pagar aluguel, pagar luz, pagar aquecimento, vocês sabem que tudo isso custa dinheiro, e pagar os funcionários que estão aqui para lhe ajudar. O Estação Mulher está saindo do ar hoje, mas volta sábado que vem, 11 horas para 12h30. Anota aí, 617-202-5775.